Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diáconos, Renê, Ângelo, povo de Deus, nós ouvimos o finalzinho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16. Nós que há muitos dias estamos escutando São Paulo nos falar através da carta aos cidadãos de Roma. E hoje, vocês ouviram aqui muitos nomes, muitos companheiros de Paulo que vão sendo citados aqui na primeira leitura. Mas é importante, acho que a gente olhar um pouco os detalhes. Ele está finalizando, então, a sua carta. E ele diz o seguinte: irmãos, saudai Priscila e Áquila, colaboradores meus em Jesus Cristo. E olha, os quais expuseram a sua própria vida para salvar a minha. Bem, Priscila e Áquila foram colaboradores de São Paulo, e este casal foi muito importante na evangelização, na pregação da palavra, no ministério de São Paulo, porque ambos trabalharam juntos um tempo, na mesma profissão, como diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos, que eram fabricantes de tendas, o casal, junto com São Paulo. Mas em um determinado momento, São Paulo deixa esse trabalho de lado para se dedicar unicamente à pregação da palavra. E continua aqui São Paulo, diz assim: por isso, eu lhe sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Nós sabemos que São Paulo é o apóstolo das gentes, o apóstolo dos pagãos. Mas ele não conseguiria fazer o Evangelho de Deus, como ele diz, o mistério de Deus, que foi revelado agora. Ele diz, o mistério que foi manifestado mediante as escrituras proféticas, conforme o desígnio eterno de Deus, não conseguiria se não tivessem também degraus, amigos, pessoas que o fizessem subir para proclamar a palavra de Deus. Pessoas que expuseram as suas vidas por causa dele, por causa do Evangelho. Vocês sabem, aqui, os cristãos eram de fato perseguidos por causa de sua fé. São Paulo vai morrer
sobre o Império Romano, junto com São Pedro, vai ser decapitado. E por que acontecia também tudo isso? Porque até tem um monumento no centro histórico de Roma, chamado Pânteon, um monumento que está de pé desde algumas décadas antes de Cristo, se não me engano, 47 antes de Cristo, em que lá havia os ídolos dos deuses conhecidos de todos os povos. E como é que agora chega, desculpa a expressão, né, um povinho, algumas pessoas, dizendo que existe um só Deus? Em muitos momentos, o imperador se colocava como Deus. E como é que chega alguém agora e diz que o imperador não é Deus, às vezes até para o imperador para se livrar da morte, né? Porque muitos imperadores foram mortos, quem é que vai matar um Deus, né? Mas agora chega o anúncio de que existe um Salvador, um Deus, e os cristãos anunciam. Quebravam com o seu anúncio a estrutura de um império, a religião de um império e de muitos povos. Mas essas pessoas, junto com São Paulo, arriscaram as suas vidas e aos poucos a palavra de Deus, através dos cidadãos de Roma, dos judeus convertidos, das mulheres, das matronas que se convertiam, dos oficiais romanos que se convertiam, através desses irmãos aqui que nós nem sabemos se morreram também, martirizados ou não, o Evangelho de Deus foi chegando e fazendo com que as pessoas começassem a ver o valor de suas vidas em algo muito mais alto e numa pessoa, em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui no Evangelho Jesus nos falar realmente da busca do verdadeiro bem. Esse bem que São Paulo anunciou, o verdadeiro bem que não está realmente nestas coisas, no dinheiro e naquilo que o dinheiro pode proporcionar por si mesmo. O Evangelho fala do fazer um bom uso do dinheiro injusto, fazendo amizades para alcançar o verdadeiro bem. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele chama de dinheiro injusto os bens apartados do doador dos bens. Quando nós tomamos os bens e não referimos a Deus que nos deu, para que cheguemos a Ele e o glorifiquemos. Santo Agostinho diz que é um dinheiro injusto, porque este bem buscado por si mesmo, isolado, não pode nos dar o verdadeiro bem. Mas se o usamos, fazendo referência a Deus, se usamos também para o bem do outro, estes bens injustos, porque sozinhos não nos levam a Deus, podem sim nos levar ao verdadeiro bem. E talvez um critério que pode nos ajudar a perceber o que é o verdadeiro bem, o que não é o verdadeiro bem, é o finalzinho destas frases aqui lapidares que São Lucas escreveu no seu Evangelho. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Veja, de novo ele está falando aqui dos bens exaltados buscados pelos homens, afastados de Deus. Quando nós viramos as costas para Deus e nos apegamos a todas as outras coisas que nos apartam de Deus e por isso são detestáveis. Então talvez seja fácil a gente fazer um critério para saber se nós estamos buscando o verdadeiro bem dentre os bens, ou se nós estamos realmente caminhando contrariamente a Deus. Nós estamos gastando tempo, recurso, esforço, com coisas que são detestáveis para Deus?
Pode fazer um exame. Dizer assim, no meu dia, comumente, eu gasto tempo com coisas que são agradáveis a Deus e muitas vezes são detestáveis pelos homens, ou eu gasto tempo realmente com coisas que são detestáveis para Deus, mas que são muito exaltadas pelos homens. Como nós sabemos que, por causa dos maus costumes, dos costumes deploráveis, o Império Romano foi sendo ruído por baixo, por dentro, como também muitos valores que são exaltados hoje na nossa sociedade, realmente são detestáveis para Deus, e que nós devemos fugir deles, mas assumir aquilo que é agradável a Deus, sobretudo o que a palavra de Deus nos lega, o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho dos apóstolos. Interessante que o capítulo 16, ele termina dizendo algo muito semelhante ao que inicia no capítulo 1, a carta aos Romanos, que o anúncio do Evangelho deve levar, ou deve trazer, a obediência da fé a todas as nações. E é primeiramente vivendo isso, e depois com os nossos amigos, nossos companheiros de fé, levar isso pouco a pouco às demais pessoas. No nosso caso, as famílias que vão ajudando outras famílias, os amigos que vão ajudando outros amigos, levando ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.